presidente da Câmara, Arthur Lira, quer ali tentar frear esses barracos que estão acontecendo no Congresso brasileiro. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o regime de urgência para esse projeto da mesa diretora que permite suspender por até 6 meses o deputado acusado de quebra de decoro parlamentar, justamente por participar aí de algumas discussões ou outras questões, né? Ele coloca ali decoro parlamentar. Esse projeto vai ser colocado em votação no plenário hoje, né? A proposta foi colocada em pauta após as últimas confusões, principalmente depois ali daquela briga entre o Nicolas e o Janones na semana passada. A ideia é acelerar as punições e não esperar todo o processo tradicional do Conselho de Ética, que pode levar meses. E tem várias pessoas penduradas ali no Conselho de Ética. A urgência foi aprovada com o apoio de 302 deputados. 142 foram contras. E apesar do placar folgado pela aprovação, o texto sofreu muitas críticas. Inclusive o deputado Glauber Braga foi às redes sociais para falar que aquilo ali era o AI-5 do Lira. Vamos ouvir. Para respirar, é ataque de todo lado. No Rio de Janeiro, com essa política atrasada de segurança do senhor Cláudio Castro, amplia-se a espiral da violência, amplia-se o número de mortes, a nossa solidariedade às famílias que estão enlutadas. Aqui em Brasília, é ataque de Lira e companhia. Já está circulando uma resolução que ele quer colocar em votação no plenário da Câmara no dia de hoje. Eu vou ler aqui um pedaço dessa resolução, onde no artigo 2º, na modificação Está aí um faz do trechinho artigo da 15, fala, tá aí um trechinho da fala do deputado Glauber Braga, que está conosco, inclusive, ao vivo, para conversar sobre o que ele chamou aí de AI-5 de Lira. Por que AI-5 de Lira, deputado Glauber Braga? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Está desligado o seu som. Bom dia. Agora foi. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales, e a quem está aqui acompanhando a transmissão. Porque é completamente absurdo você dar mais poder ao presidente da Câmara para que ele possa afastar de maneira cautelar, entre aspas, um deputado federal. É evidente que esse instrumento vai ser utilizado para que ele blinde os seus aliados, faça inclusive jogadas com isso em relação à eleição do próximo presidente da Câmara, vai se reunir ali com Valdemar da Costa Neto, vai negociar o apoio dos deputados do PL que teoricamente estariam pendurados e vai para cima da esquerda, vai para cima de parlamentares que se colocam como um contraponto ao seu projeto de poder. Aqueles que fazem críticas e fazem colocações que desagradam o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, isso é uma trava, é uma censura que se estabelece previamente ao que o deputado vai dizer. O deputado agora vai ficar com medo de falar dos kits robóticas, é para ficar com medo agora de falar do assessor do PP que foi pego com uma bolada de dinheiro e que tem relações íntimas com o presidente da Câmara, Arthur Lira. É esse o cenário que se cria. Isso é um tiro no pé da esquerda, de quem está votando a favor disso. Isso é um suicídio, ampliar poder de Lira para ele afastar de maneira cautelar, por um período de 6 meses, deputados federais, vai fazer com que ele amplie o seu poder de barganha, que continue protegendo os deputados de direita e extrema-direita, como já tem feito, e amplie a perseguição sobre o parlamentar de esquerda. Hoje sou eu que estou com a minha cabeça na bandeja sendo entregue para o Lira, mas amanhã vai ser outro deputado de esquerda que vai estar sofrendo isso. Mas, deputado, por que o senhor acha que só os deputados da esquerda serão alvo disso? E aí uma outra questão, é muito difícil cumprir o decoro parlamentar? Nós não estamos falando de simples cumprimento de decoro, Fabiola. Nós estamos falando, nesse caso em específico, de perseguição adotada pelo presidente da Câmara. Eu vou dar o exemplo do meu caso em específico e depois dou um outro exemplo. O Arthur Lira queria votar no plenário da Câmara dos Deputados um projeto para entregar o controle acionário da Petrobras. Na prática, era a privatização da Petrobras, numa proposta por maioria simples.
onde a maioria do povo não ia nem saber o que estava acontecendo. Eu perguntei se ele não tinha vergonha de colocar aquela matéria em votação. Isso gerou para mim um processo no Conselho de Ética, tocado em articulação pelo Lira com o presidente do PL, que se eu não tivesse sido reeleito, eles teriam me caçado. Mas o Conselho me deu a oportunidade de ter tempo para fazer a apresentação de prova, de poder fazer a sustentação oral das minhas posições. Eu vou para um outro caso. Deputada Juliana Cardoso falou que eram assassinos aqueles que tinham votado contra os povos indígenas no projeto do marco temporal. Se essa regra já tivesse válida, ela teria sido afastada de maneira cautelar. Eu teria sido afastado de maneira cautelar. Não é possível que os partidos da esquerda mais ampliada ou da centro-esquerda não estejam observando isso. Agora, isso é um recado para o PT? Deputado, isso é um Não, recado para o PT? Porque o líder do PT ontem defendeu esse projeto. não é um recado, não. É uma fala direta para ele, Thales, como eu já fiz, inclusive, no plenário e nas redes sociais. Isso é um absurdo. Estarem dando mais poderes para o Lira. O Lira amanhã, se colocar frontalmente, porque ele já se coloca a partir dos seus próprios interesses contra determinadas posições do governo federal. Mas se ele amanhã começa a se colocar frontalmente contra as posições do governo e trabalha por uma linha de derrubar o Lula, o que os deputados do PT vão fazer? Vão encarar e enfrentar o Lira. E eles vão ser a bola da vez. Mas isso é tão evidente. Mas não precisa, ou seja, ter um raciocínio sofisticado para poder fazer essa avaliação. E respondendo, Fabiola, ao teu questionamento sobre os deputados do PL ou os outros deputados que não sejam da esquerda, por que vai ser só da esquerda e não vai ser da direita? Porque já é assim. Os deputados da direita e da extrema-direita que participaram ativamente da tentativa do golpe do dia 8 de janeiro ficaram com seus processos parados na mesa diretora por atuação direta do Lira. Se ele já faz isso agora, se está negociando o apoio do PL para a candidatura do seu sucessor à presidência da Câmara dos Deputados, por que ele vai começar a atuar diferente a partir de agora? Não fará. Não fará. Ou seja, isso aumenta o poder de barganha dele exatamente para fazer com que os seus próximos permaneçam no exercício do mandato e aqueles que se contrapõem a ele, que denunciam a atuação do próprio Lira, esses sejam perseguidos. Eu pergunto, quem é que vai afastar de maneira cautelar o Lira? Não tem. Ô, deputado, Com esse só conjunto de para fazer denúncias acumuladas. Para abrir um parêntese aqui. Essa tentativa de intervenção que vai ser aprovada aí, vai ser votada hoje, né? Foi aprovada a urgência, vai ser votada, está na pauta para votar hoje. Essa iniciativa surgiu a partir daquelas confusões físicas mesmo. Havia o risco de os deputados trocarem socos naquela sessão em que o seu colega, o Guilherme Boulos, votou ali pelo arquivamento da rachadinha lá do Janones, né? Então houve aquela confusão, depois houve uma outra confusão na comissão da qual participava a deputada Luísa Erundina, que resultou inclusive na internação da deputada Erundina, foi para uma UTI, ela foi destratada na comissão e teve problema, isso teve consequências para a saúde dela. Então está se falando aqui não de opinião de parlamentar, mas do risco de troca de soco. Aí vem essa decisão ou essa tentativa de intervenção da mesa. Agora, quer me parecer que, da forma como está, havia até numa versão inicial a previsão de que a mesa poderia afastar em caráter imediato um parlamentar de uma determinada comissão, até que se deliberasse sobre aquilo, mas da forma como ficou, não parece que está só na mão do Lira, né? Porque a mesa diretora, por maioria absoluta, precisa aprovar o eventual afastamento cautelar de um parlamentar, isso vai para o Conselho de Ética, que vai ter que referendar, vai ter um prazo de 15 dias para referendar. E há ainda a perspectiva de que o parlamentar, eventualmente punido, recorra ao Supremo, portanto, ao plenário, perdão. Portanto, a palavra final será do plenário da Câmara. Então, não me parece que haja esse caráter de AI-5, né? Pode até se questionar se isso aqui vai dar resultado ou não.
Mas o senhor não está exagerando? Quer dizer, não fica mais ou menos do mesmo tamanho, uma vez que o Conselho de Ética será chamado a opinar e, no limite, a palavra final é do próprio plenário? Não, Josias, a sua avaliação está completamente errada nesse sentido. E eu explico por quê. Primeiro, chamar a atenção da posição da própria deputada Luísa Erundina, né, que já se manifestou publicamente contra a aprovação dessa matéria, demonstrando que estão querendo utilizar, essa é a posição do Lira, de maneira, ou seja, que a gente tem que condenar, utilizar o que sofreu a deputada Luísa Erundina para ampliar os seus próprios poderes. É o que o Lira está tentando fazer. E a deputada Luísa Erundina, impecável, corajosa como é, como sempre disse, em meu nome não. Não vão fazer em meu nome isso. Segundo, quando vai uma matéria para o Conselho de Ética, Josias, você tem tempo de apresentação de provas, tempo para apresentação de testemunhas, tempo, inclusive, para chamar testemunhas demonstrando que você está sofrendo uma perseguição. Então, você tem voz para exercer o seu direito de defesa antes que a matéria venha a ser avaliada 15 pelo dias plenário. não seria suficiente, a seu juízo, para... Não é suficiente, porque, inclusive, o deputado não vai ter esse contraditório, porque ele não vai estar nos espaços de debate públicos da Câmara dos Deputados para fazê-lo. Ele vai estar limitado a uma batida de martelo que vai ser dada pela mesa diretora. Eu estou aqui fazendo essa entrevista, esse bate-papo contigo. E aí, determinada coisa que eu disse, por exemplo, sobre o kit de robótica, o Lira considera, então, que é ofensivo e quebra do decoro, como já de outras vezes fez com outras coisas. Ele pode reunir, se essa proposta for aprovada, amanhã, a mesa diretora da Câmara e me afastar de maneira cautelar. E eu fico impedido, durante esse período, de estar nos espaços da Câmara dos Deputados. E vou ser chamado ao Conselho de Ética depois, só para o Conselho de Ética dizer se referenda ou se não referenda a posição que já foi dada pelo presidente da Câmara. Isso não é direito de defesa. É evidente que o Conselho, numa situação como essa, ele não vai se contrapor de maneira automática, vai ser muito difícil ele se contrapor à posição que já foi adotada pela mesa diretora da Câmara. Inclusive porque se altera a lógica. É como se o Conselho de Ética ou o deputado que estivesse votando contra o Lira e vai ter que assumir as consequências de enfrentar o poder daquele que pode amanhã representar contra ele mesmo. É isso que vai acontecer. Ou seja, o Lira ganha um poder de afastar de maneira cautelar um parlamentar, e não é só, importante que se diga isso, pelo texto que está colocado e pelo que dispõe o regimento interno, não é só a maioria absoluta da mesa diretora, o que já seria absurdo, porque a maioria absoluta da mesa diretora está ali majoritariamente os aliados que foram eleitos conjuntamente para a mesa diretora. Mas existe um dos parágrafos de um dos artigos do regimento interno da Câmara dos Deputados e do Conselho de Ética que diz que, não se manifestando a mesa diretora sobre determinado assunto, o presidente da Câmara pode fazê-lo ad referendo. Ah, mas isso pode ser alterado no relatório que vai ser apreciado na Câmara. Tudo pode ser alterado, inclusive pode ser que essa matéria não seja votada desse jeito. Agora, o que a gente está tendo Lira ganha poderes absolutos, mas, que se comparam à cassação de mandatos, sim, no período da ditadura. Mas, deputado... Quebrou o decoro, segundo a avaliação do Lira, em 24 horas o deputado pode ser afastado cautelarmente. Eu estou dizendo, estou falando para vocês, eu não vou me manietar e não vou deixar de fazer um debate franco, como sempre fiz, em relação aos poderes do Lira. Agora, evidentemente, eu sou um alvo preferencial agora para esse afastamento cautelar por parte do Lira. Alguém tem alguma dúvida disso? Eu não tenho nenhuma. Eu não vou me iludir, como se isso fosse um instrumento neutro que está sendo disponibilizado para o presidente da Câmara. Desculpa, quem é deputado de esquerda que está embarcando nessa linha está fazendo um papel de inocente. Ou seja, tem inocência com Arthur Lira? Pelo amor de Deus. Mas, deputado, eu queria lhe fazer uma pergunta.
baseado no que eu tenho ouvido lá no plenário de comentários. A questão é o seguinte: de fato, tem havido embates, mas além do decoro parlamentar, na Câmara e na comissão, agora, na comissão de ética, ocorreu isso. Tá evidente que se ultrapassou a linha vermelha em alguns casos. Eu queria saber do senhor o seguinte: eu concordo com o senhor que excesso de poder para o Arthur Lira, nesse caso, é problemático. Mas qual é a solução para se pôr um ponto final nesses excessos que estão ocorrendo lá? É isso que está levando muita gente a pensar: olha, então a gente vai ter que dar poder ao Lira, porque está havendo excesso. Te dou a solução agora, Thales, mas antes me permita dizer que o que está acontecendo se parece muito, porque agora eu tenho que falar assim, né? Tem que falar, se parece muito, né? Com aquele jogo combinado onde você monta a confusão para depois alguém ter poder supremo de mediação daquela confusão. Onde começaram prioritariamente as confusões? Quem foram os provocadores iniciais? Foi a extrema-direita. Na semana passada, eles se articularam em 3 comissões diferentes para fazer isso. Nas semanas anteriores, botaram um provocador dentro da Câmara dos Deputados, do MBL. E tem feito isso de maneira reiterada. Por que essa extrema-direita se sentiu à vontade para atuar dessa forma? Porque a responsabilidade de não ter enquadrado eles foi do senhor Arthur Lira, que recebeu procedimentos contra essa turma relativos à tentativa do golpe do dia 8 de janeiro e sentou em cima deles. Não deu qualquer tipo de desdobramento. Se o sujeito tenta dar um golpe de Estado ou auxilia num golpe de Estado, numa tentativa de golpe, e não acontece absolutamente nada, protegido pela atuação do presidente da Câmara, por que ele vai se sentir intimidado de ir para uma posição agressiva contra um deputado numa comissão, se num assunto que é de extrema gravidade, como uma tentativa de golpe, ele foi protegido pelas articulações da presidência da Câmara? E entendam a gravidade, Thales, do que está acontecendo, porque isso que eu estou dizendo aqui para vocês já pode servir como um instrumento, a partir da aprovação dessa regra, para eles dizerem que eu estou quebrando o decoro e que, então, eu tenho que ser afastado de maneira cautelar. Mas qual a solução? Qual a solução? E qual é a solução? Como frear isso? A solução é a mesa diretora da casa, recebido procedimentos que são encaminhados para serem despachados ao Conselho de Ética, fazê-lo imediatamente para que essas matérias possam ser julgadas e não blindar aqueles que são os aliados e fazer correr contra os eventuais inimigos. Agora, não há no Conselho... Ou seja, porque a mesa diretora está se colocando como... Só para completar, José, a mesa diretora está se colocando como mediadora ou como solucionador. O Lira está se colocando como solucionador de uma questão que ele é diretamente responsável. Fui eu que sentei em cima de procedimentos contra deputados que auxiliaram na tentativa de golpe de Estado. O processo contra mim correu rapidinho. Não teve dificuldade nenhuma. Já está lá entrando em julgamento. Foi Mas ontem o Conselho de Ética também sentou. O Conselho de Ética também sentou em cima de processos contra deputados que dá a cometeram impressão, crime. viu, Thales? Dá a impressão de que há no Conselho de Ética um movimento do tipo uma mão suja a outra ali, não é? Porque não é só a direita, tem lá um processo do Washington Quaquá, que é vice-presidente do PP, que deu um tapa na cara de um parlamentar em plenário. Tem lá uma série de processos. Tem aquele Nicolas Ferreira, que ofendeu no Dia Internacional da Mulher, botou uma peruca, escalou ali a tribuna da Câmara e fez um discurso transfóbico. Ninguém tem ofensas do Eduardo Bolsonaro contra colegas, contra jornalistas. Chega ali no Conselho de Ética, tem a Carla Zambelli, se que andou contemporiza, com uma arma. Né? Então, realmente... Tem a Carla Zambelli, que andou com uma arma na rua contra um cidadão e o procedimento dela foi arquivado. Agora, engraçado... Nada avança ali. Por isso, a solução, engraçado, solução, né?
Teve a engraçado, deputada que Josias, matou o porque marido e essa o é minha... Conselho de Ética demorou para burro. Como é que soluciona isso? Engraçado, porque essa é a minha preocupação, porque os procedimentos contra mim nunca andaram devagar. Por que será que os procedimentos contra mim nunca andaram devagar? Andaram. Ou seja, sempre foram agilizados. Eu agora estou enfrentando dois e está para ser designado um relatório de uma questão que eu estava discutindo com vocês na semana passada. Será que é porque eu não procuro nenhum parlamentar para dizer deixa para lá esse procedimento? Eu não faço. Eu não procuro deputado para dizer não me casse aqui que eu não te caço lá. Isso não acontece. Agora, quem é que vai sofrer as consequências diretas de uma proposta como essa? São parlamentares como eu. Porque Agora, do deputado, jeito que vocês, porque só do para jeito que fazer vocês mais estão uma abordando vez. a questão, só para fazer aqui uma boa provocação, Josias, porque do jeito que vocês estão abordando a questão, fica parecendo que esse tipo de negociação ele se extingue a partir de agora. Não, pelo contrário, ele vai se intensificar na figura do Lira. Eu até acho Ou seja, ele não acaba. até dá a impressão, deputado, que isso não deve resolver o problema, porque na prática serão novamente no modelo atual ou no modelo proposto pelo Lira, serão os parlamentares julgando a si mesmos, né? Mas o que eu queria lhe perguntar também, numa provocação respeitosa, é que a sua posição ela coincide com a do Partido Novo, conservadoríssimo, e ontem a líder da minoria na Câmara, a Bia Kicis, fez a mesma ponderação que o senhor está fazendo aqui, que esse projeto concentra poderes excessivamente nas mãos da direção da casa, né? Então, de certo modo, não o constrange o fato de estar defendendo a mesma tese da ultradireita na casa? Eu vou te contar um episódio que aconteceu ontem no plenário da Câmara. Eu fui o primeiro deputado a subir a tribuna para falar em AI-5 do Lira e para questionar a votação daquela matéria. Aí um deputado que tem posições políticas horrorosas, para dizer o mínimo, num determinado momento se arvorou a chegar no microfone para concordar com aquela posição. Vou citar os nomes aqui. Ele foi se chegar no microfone para dizer que concordava, e eu naquele momento falei, não quero a concordância desse sujeito. Chegou a pedir a palavra, e eu entendi que era para concordar, que era o tal do deputado Éder Mauro. Rapidinho, sabe o que aconteceu, Josias? O deputado Fraga, do Distrito Federal, chegou pertinho dele e falou assim, não precisa. Não precisa. Ele não falou mais. E aí o Fraga foi para o microfone dizer que era a favor da proposta. O deputado Éder Mauro era educado nas ponderações que ele fazia, então não tinha problema, né? O que é a demonstração disso, Josias? O Fraga, em articulação com o Lira, junto com o Valdemar, vai salvar os seus. Então, eles não precisam, de fato, se preocupar. Não precisam se preocupar, porque o Lira está, nesse momento, fazendo um acordo com o PL para a presidência da Câmara. Agora, deputados que se contrapõem diretamente às posições políticas do Lira e que não fazem esse tipo de negociação, como o meu caso, estão com a cabeça na bandeja sendo entregue para o Lira para serem afastados de maneira cautelar. É curioso de ver a falta de união da própria esquerda nesse sentido, já que o senhor fala que vai ser um tiro do pé, principalmente na esquerda, da esquerda brasileira, né, e do Congresso. Por exemplo, o próprio deputado Carlos Zaratini está elogiando as mudanças propostas pelo Lira, falando que é preciso, nós precisamos, as aspas dele, nós precisamos agir, nós precisamos garantir que aqui seja um ambiente de debate, de discussão política, de respeito, mesmo com opiniões antagônicas e divergentes. Foi a declaração dele, do Carlos Zaratini, que é do PT, né? Então, assim, como é que... Desculpa, Fabiola, eu ia dizer que é engraçado, por essa declaração do deputado Zaratini, a companheira de partido dele, deputada Juliana Cardoso, teria sido afastada de maneira cautelar do mandato de deputada federal. Está errado. O deputado Zaratini está errado. Ou seja, está entrando nesse jogo que demonstra que está profundamente enraizado com essa postura institucional. E se não desagrada o Lira agora, imaginando que é só a minha cabeça que está na bandeja para o Lira, amanhã vão ser outras cabeças de quem se contrapõe de maneira frontal ao Lira. Hoje a coisa está de um jeito, amanhã vai estar de outro. Repito, se esse posicionamento do deputado Zaratini ou da orientação que foi dada pelo deputado Odair prevalecesse, deputados do próprio Partido dos Trabalhadores
já teriam sido afastados de maneira cautelar, como queria que acontecesse com a deputada Juliana Cardoso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que desceu de onde estava presidindo a Câmara e foi até a tribuna e olhou e se dirigiu diretamente com os olhares para a deputada Juliana Cardoso. Ela teria sido afastada de maneira cautelar, por, de maneira justa, ter dito que quem votava aquele projeto contra os povos indígenas tinha uma posição assassina, exercendo o mandato parlamentar e dando ênfase ao que estava dizendo. Deputado.